Fala, Sniper! Você quer conhecer uma técnica secreta que os especialistas teimam em esconder de você no mercado de cartões? Então você está no lugar certo. Eu me chamo Rodrigo Severini, RS Tipster, e vou te mostrar hoje essa tática, essa técnica secreta utilizada no mercado de cartões no ao vivo. Operar ao vivo, antes de mais nada, pressupõe uma análise prévia muito bem feita, muito bem fundamentada. O que é isso? Quando eu percebo, tá? Antes de eu mostrar essa técnica, eu preciso que você entenda que para você fazer uma entrada ao vivo, aquela partida, ela precisou ter um estudo prévio, um estudo antes daquela partida acontecer. Não é simplesmente você sentar no seu sofá, na sua cadeira, seja onde for, até mesmo no seu celular, pegar e assistir a partida e com seu sentimento você acha que alguma coisa vai acontecer, algum evento vai acontecer e por isso você tira aquele coelho da cartola e faz uma entrada. Se você fizer dessa maneira, o seu mindset ele vai estar à frente da sua gestão. E não é assim que funciona. A nossa gestão tem que estar à frente da nossa, tem que estar acima do nosso mindset. Então, quando a gente tem uma gestão, um fundamento por trás das nossas entradas, o nosso mindset ele fica em segundo plano. Então, eu não vou agir por impulso, por medo, com ansiedade, com nada disso, quando eu tenho fundamentos técnicos que me permitam tomar a minha melhor decisão. Para que eu faça uma entrada ao vivo, a gente já vai chegar na parte dos cartões especificamente, da técnica que eu vou te mostrar. Mas você precisa entender que vou falar sobre cartões, então eu tenho que pegar aquela partida e bater cada fator de análise da minha metodologia. Então eu vou pegar todo o campeonato italiano, por exemplo, e vou pegar todas as partidas e vou bater uma a uma. Essa aqui se encaixa nesse padrão de motivação, rivalidade, o árbitro, recent form, etc. Todos os fatores de análise do mercado de cartões se encaixam nessa partida, ou boa parte delas dentro da minha mensuração de valores, da minha ponderação de valores, se encaixa, beleza, separo então essa partida. Vou para a próxima e assim por diante. Então, das 10 partidas do campeonato italiano daquela rodada, digamos que eu tenha separado 5. E aí eu vi que aquelas 5 partidas, algumas bateram 100% os fatores, outras já tem um clique para baixo nas minhas análises, mas eu separei de certa forma. Então agora eu vou para o meu próximo passo, que é o quê? Verificar se aquela minha análise, o que a casa de apostas está me entregando em valoração de odds. Então o que a casa de apostas está me entregando? Se eu separei, por exemplo, uma partida A, do campeonato italiano, e ela está me indicando, por exemplo, um over 3.5 cartões naquela minha análise, que saia esse over 3.5 cartões de uma maneira bem simples e bem suave, apesar da linha do campeonato italiano ser mais alta, mas a minha análise está me indicando que suavemente aquela linha de 3.5 bate. Então beleza. Digamos que eu abra a minha bet e veja que a casa está me entregando uma linha de 6.5. Naturalmente, claro que eu tenho uma gordura para se trabalhar, mas aquela linha não me permite fazer a entrada que eu quero. Então, eu não abandono aquela partida, eu simplesmente deixo ela separada e falo, vou trabalhar nela ao vivo. Ponto. As demais, digamos que as linhas que eu trabalhei, elas batam o cenário de análise pré com a odd que está sendo entregue. Bateu, eu verifiquei toda a minha análise de risco, e cheguei à conclusão de que o que a casa está me entregando vale a minha entrada com aquela odd e com a minha análise, e eu estou pronto a fazer minha entrada, eu faço minha entrada pré. Lembrando que o intuito desse nosso vídeo não é bater essa questão de entrada pré-live, vamos falar da técnica ao vivo. Então vamos voltar àquela partida que os cenários foi traçado de maneira favorável para a entrada pré, porém a linha que a casa de apostas me entregou não é interessante para mim, mas como eu falei, não abandonei essa partida. O que eu fiz foi separá-la para, a partir de agora, fazer o que, Sniper? Isso mesmo, nós vamos traçar cenários possíveis dentro daquela partida para que, se algum daqueles cenários bater, me permita fazer a entrada que eu desenhei. O que eu falo quando traçar cenários e entradas que eu desenhei? Simples.
eu preciso definir, já que eu bati os fatores e aquela partida é muito boa, eu preciso ver como é que começa a partida, o primeiro tempo. Então, digamos, primeiro cenário, o time visitante saiu na frente. Isso era esperado ou não? Primeiro ponto, você traça lá cenário número 1, equipe visitante saiu na frente. Cenário 2, equipe mandante saiu na frente ainda no primeiro tempo. Cenário 3, primeiro tempo permanece empatado e sem sair cartões, ou saíram até 2 cartões, por exemplo. Você vai desenhando esses cenários possíveis para que, dentro daquilo que você desenhou de que seria uma entrada conservadora ou uma entrada dentro da sua gestão de risco, ela faça com que você tenha o start, o gatilho para você entrar. Então, agora vou passar a técnica propriamente dita que eu gosto muito de utilizar, tá? Existem algumas, são poucas que eu gosto de trabalhar, até porque quanto mais técnicas nós trabalhamos, mais nós nos perdemos e mais decisões nós precisamos tomar. Então, eu sempre busco por reduzir ao máximo o volume de tomadas de decisão que eu preciso ter, porque isso faz com que eu foque naquilo em poucas técnicas e poucas tomadas de decisão. Isso facilita na hora de eu fazer minha entrada. Eu consigo excluir ao máximo o mindset, as tomadas de decisão baseadas em sentimentos, aquela ansiedade, aquele medo, etc. Tá? Acompanha o meu raciocínio? Antes da gente bater a técnica, então, se você não deu aquele like, dá aquela força aqui, se inscreve no canal, ativa já as notificações para que sempre que surgir um vídeo muito importante como esse e que vai fazer diferença nas suas operações, você já seja acionado e prontamente já consiga assistir ao vídeo, tá bom? Então, corre aqui, já dá aquele tapa no like e vamos seguir agora para a técnica propriamente dita. A técnica, ela pressupõe também uma divisão, tá, de cenários, tá? O que eu quero falar com isso? Eu vou delinear aqui uma partida em que a partida se coloca como equilibrada. Eu tenho a equipe A contra a equipe B, que é um jogo equilibrado, tá? Eu previ lá na minha análise pré, o jogo era equilibrado, as duas equipes vão buscar o jogo, elas precisam do resultado, tá? Então, dentro daquele fator motivacional da nossa análise pré-game, então, a partir do momento que eu tenho um cenário de equipes equilibradas e que, no segundo tempo, nós tenhamos um cenário em que uma das duas equipes esteja vencendo por 1 gol de diferença, eu não falei 2, 3, 4 gols de diferença, é 1 gol de diferença. Então, se a equipe mandante ou visitante está ganhando por 1 gol de diferença, mais ou menos por volta, dependendo da casa de apostas que você está operando, tá? Eu gosto de trabalhar, quando eu estou trabalhando na VBet, então vou deixar o link aqui para você fazer o cadastro, caso queira me acompanhar e pegar algumas entradas no ao vivo através dela, tá aqui vou deixar na descrição, tá? Quando eu estou trabalhando, eu ainda gosto de pegar um pouco mais cedo o mercado asiático. Então, por volta ali, dependendo do campeonato, logicamente, né? Alguns campeonatos a linha abre mais tarde e outras a linha abre mais cedo. Então, vou considerar aqui um cenário de um campeonato mais pegado, que a linha demora mais a entrar. Então, eu tenho lá que por volta dos 70 a 75 minutos de partida, eu já tenho o over cartões limite asiático. Então, eu consigo ter uma proteção, digamos assim, de um jogo que está pegado, eu estou acompanhando ele, uma das duas equipes está vencendo por 1 gol de diferença, o jogo está pegado, as duas equipes precisam vencer, sendo que a equipe que está vencendo, a tendência é ela estar tomando pressão, mas sair no contra-ataque, e essa saída no contra-ataque, isso aí tende a que a equipe mandante ou a equipe que está perdendo por 1 gol de diferença, ela pare esse contra-ataque com falta, com carrinho, com puxão de camisa e receba o cartão. Da mesma maneira que quando ela sai no contra-ataque e a equipe que está perdendo, ela volta para o ataque e ela cria um cenário de perigo, naturalmente a equipe que está vencendo, ela não quer arriscar tomar um empate, então ela vai parar às vezes algum lance com falta para cartão, mas que isso vai impedir um gol de empate. Então esse cenário de 1 gol de diferença com equipes equilibradas eu gosto muito, então eu entro entre 70 a 75 minutos no over cartões limite asiático. O que é isso? Para você que não sabe, digamos que naquela partida saiu até aquele momento 3 cartões, eu
vou aguardar abrir o over 4 cartões asiáticos e faço a minha entrada. Porque eu tenho tempo, e inclusive é bom você observar quanto tempo que ficou parado no segundo tempo a partida, aquele jogador fazendo cera da equipe que está vencendo, né? As substituições que ocorreram, se teve entrada de VAR na partida, para que o árbitro acrescente esse tempo depois nos acréscimos. Então temos lá 5, 6 minutos de acréscimo, é muito interessante pra gente, até porque a maior parte dos cartões saem justamente nessa reta final, nos últimos 10 minutos de partida, que sai a maior quantidade de cartões. Então eu verifiquei que abriu, eu faço a minha entrada. Então, o próximo cartão que sair, eu já tenho a minha aposta devolvida. O próximo na sequência, então se eu tinha lá 3 cartões na partida, eu entrei no over 4 asiáticos, eu preciso de 1 para ter minha aposta devolvida e 2 cartões para eu ter meu green. Ou um cartão vermelho já resolve meu problema, porque um cartão vermelho vale praticamente ele por 2 amarelos e nós já teremos nosso green no caso de um vermelho. Então, essa técnica eu gosto muito e a VBET ela costuma ter uma abertura de linha asiática de cartões um pouco mais cedo do que, por exemplo, a Bet365, a Betano e entre outras casas que abrem o mercado ao vivo de cartões, e ela não abre o asiático. Essas outras não abrem o asiático, elas abrem apenas o over cartões de limite, e aí, dependendo do campeonato ou de como está pegado a partida, ela abre o mais tarde possível, chegando, por exemplo, no Campeonato Espanhol a bater 85 minutos de partida para abrir o over cartões de limite. Então, eu trabalhando dessa maneira num jogo como esse, bem pegado, com a probabilidade altíssima de sair cartão, eu prefiro trabalhar na VBET no cartão asiático, porque eu consigo fazer minha entrada mais cedo e proteger meu capital. Caso saia apenas um cartão, na sequência eu tenho minha aposta devolvida, saindo 2 eu tenho meu green. Então, gosto muito dessa técnica e peço que você abra sua conta aqui nesse link que está na descrição. E me chame lá no Instagram, vamos trocar uma ideia, tá? Para que você consiga crescer e colocar essa técnica em prática. Porque você vai perceber que colocando essa técnica em prática, você vai começar a ter resultados muito, muito mais interessantes que o que você está fazendo hoje, por exemplo, em gols e escanteios, tá? Planilhe essas entradas utilizando essa técnica no ao vivo, para que você tenha base de comparação, porque não basta só falar assim, eu tô tendo lucro, tá, mas você tá planilhando, você sabe qual é o resultado percentual que você tá tendo, então isso é muito importante. Então, Sniper, eu espero que você tenha curtido aqui essa técnica, coloque em prática, como eu acabei de falar, tá? Coloque aqui nos comentários caso você já trabalhe com o mercado de cartões e utiliza alguma técnica parecida com essa que eu falei, ou se você vai utilizar, coloca aqui, olha, Rodrigo, vou utilizar, depois te dou o feedback, que isso aí é muito importante pra gente ver que pessoas estão sendo impactadas de maneira positiva com o resultado da técnica que eu tô colocando aqui. Isso aí dá mais motivação pra gente trazer mais técnicas que funcionam pra mim, e é bem possível que você seguindo dessa maneira, você também tenha o seu resultado e você comece a mudar sua percepção em relação aos mercados que as casas disponibilizam, inclusive porque o mercado de cartões ele está crescendo cada vez mais, entrando nas casas asiáticas, já com as suas linhas base, e dentro em breve nós teremos cada vez mais possibilidades dentro das casas asiáticas também, e você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade que está se abrindo nas casas asiáticas, tá bom? Então, Sniper, te vejo no próximo vídeo.